Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, amigos que nos acompanham pelas ondas da tvc.com, meu abraço muito fraterno com votos de um dia de paz a todos. A questão da mediunidade é uma questão da vida humana. Desde o momento em que Allan Kardec estabeleceu em O Livro dos Médiuns que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por essa razão, médium. E teve ensejo de explicar a razão, o porquê dessa afirmação. Cabe-nos àqueles que conhecemos as propostas do Espiritismo manter uma postura de equilíbrio diante das questões dessa ordem, das questões mediúnicas. E onde estivermos, podermos pautar a nossa conversa com as pessoas, a nossa orientação a quem precise, por essas diretrizes que a doutrina espírita nos traz. Uma das questões proeminentes, fundamentais da prática da mediunidade é exatamente a formação dos médiums. Porque quem é médium, o é naturalmente. Ninguém constrói uma mediunidade depois que reencarna. Há criaturas que têm tarefas mediúnicas no mundo, elas renascem com uma predisposição organopsíquica ou psicoorgânica para isso. Significa dizer que os indivíduos que vêm para a Terra para o exercício da mediunidade, eles dispõem de um sistema neurológico e de um sistema psíquico que lhes permite esse tipo de registro. Por isso é que Allan Kardec nos diz, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, que aqueles que usualmente são tidos como médiuns, os que têm uma faculdade de efeitos patentes, com uma regularidade, com uma intensidade, esses precisam de uma organização apropriada. E vai dizer mais à frente, quando trata da questão moral do médium, que a faculdade propriamente dita não depende do grau moral da criatura. Se o indivíduo reencarna com uma disposição orgânica para isso, ele poderá ser uma pessoa honesta ou desonesta, digna ou indigna, virtuosa ou criminosa, portadora do canal aberto para a mediunidade. O que vai distinguir então a criatura do bem da criatura do mal ou do desequilíbrio é a orientação dessa faculdade mediúnica. Os canais estão abertos, mas que tipo de espíritos se utilizarão desses canais abertos? Dependerá, isso sim, da condição moral do indivíduo. As criaturas que estão voltadas para uma vida equilibrada, digna, honesta, com todas as dificuldades da vida social humana, certamente farão sintonia com entidades do bem, com equipes espirituais da luz, com espíritos harmonizados com Cristo. E aqueles que estejam numa faixa de lucrar a qualquer custo, de pisar nos semelhantes e de querer explorar a vida na Terra a seu proveito material e pessoal,
certamente esses indivíduos saem de uma sintonia de harmonia com Jesus Cristo. Quando falamos harmonia com Jesus Cristo, com as leis que ele representa na terra, as leis de Deus, e obviamente estarão submetidas a mentes, a entidades espirituais de baixo nível. Então, embora se possa encontrar médiuns com tendências boas e médiuns com tendências más em toda parte, o tipo de realização que eles fazem é que está em sintonia com a sua condição moral. Nenhum médium depravado, destravado, desarmonizado fará contato com entidades do bem, da luz, os guias que coordenam o progresso do nosso mundo. Desse modo, vale a pena o empenho, o esforço da criatura em prol de um trabalho mediúnico de boa qualidade. Mas quando falamos da formação dos médiuns, estaremos falando implicitamente da formação das pessoas. Partamos da ideia de que nós somos médiuns, todos, em tese, como lembra Allan Kardec, porque somos dotados de um dispositivo, por demais perfeito, que é o nosso dispositivo mental, a nossa mente, o nosso psiquismo, esse sistema de radiotransmissão que é o mais perfeito de que temos notícias no mundo. Em qualquer rádio que utilizemos para falar com outra pessoa, para nos comunicar com terceiros, estaremos com a possibilidade de um falar, o outro ouve, câmbio, agora o que ouvia fala e o que falava ouve, câmbio e recomeça o processo. Quando se trata da mente humana, algo se passa bastante mais avançado. Ao mesmo tempo em que estamos ouvindo, poderemos falar. Ao mesmo tempo que alguém nos está transmitindo uma ideia, uma notícia, uma informação, estamos elaborando a ideia seguinte, a pergunta que vamos fazer, ou raciocinando sobre aquilo que nos é dito naquele momento. Nosso sistema de radiotransmissão funciona concomitantemente a recepção com a emissão. Dessa forma, ao mesmo tempo que estamos captando pensamentos, alguém que nos fala, estamos emitindo pensamentos ao mesmo tempo. Ninguém tem que dizer câmbio, agora deixa eu emitir os meus. Câmbio, agora emito os seus. Nós falamos e ouvimos ao mesmo tempo. E enquanto ouvimos, elaboramos o que falamos, em cima do que estamos ouvindo. Enquanto falamos, analisamos o que estamos ouvindo. E incluímos a resposta, enquanto estamos falando, já com base no discernimento nosso, na inteligência que tivemos da coisa ouvida. O nosso sistema de rádio interno é de uma perfeição absoluta. Daí, nós todos podendo emitir pensamentos e captá-los ao mesmo tempo, e isso nos dá uma condição de intermediário de todos os que pensam, de médiuns de todos os que pensam. Quem carrega essa faculdade são os seres humanos. Daí Allan Kardec afirmar que a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano. Somente as criaturas humanas possuem essa capacidade de exercer a faculdade mediúnica. É uma faculdade que depende do nosso pensamento, da nossa vontade. E por isto, André Luiz Espírito, por meio de Chico Xavier, nos escreveu oportunamente que para que ocorra o fenômeno mediúnico é necessário que haja uma vontade apelo.
do espírito que quer se comunicar. Ele envolve o médium, ele se dirige ao médium, ele mostra quadros ao médium, ele projeta ideias para o médium, mas é necessário que haja uma vontade de resposta. É preciso que o médium queira ser passivo dessa relação. É preciso que o médium deseje transmitir aquele comunicado, aquela mensagem. Logo, o fenômeno mediúnico depende de uma vontade de apelo do desencarnado, mas também de uma vontade de resposta do encarnado. E isso quer dizer que o Espírito André Luiz já nos fala que se faz importante um processo educacional para o exercício da faculdade mediúnica. Por quê? Porque o médium tem que saber que espíritos ele vai deixar vazar por meio de suas faculdades. Para o espiritismo, isso se envolve numa outra tonalidade, numa outra responsabilidade. Porque os médiuns que estão trabalhando segundo o espiritismo, eles sabem que os espíritos não são donos dos médiuns. Que os médiuns não estão forçados a nada. Os médiuns são instrumentos voluntários da ação dos espíritos na Terra. Por causa disso, não nos caberá dizer, eu não me dei conta, quando eu vi o espírito tinha me tomado, quando eu vi o espírito me pegou. Isso só no pasto, né, que o laçador vai pegar a vaca, queira ela ou não. Mas quando se trata da nossa mente, nós agasalhamos determinado pensamento, se quisermos. Nós alimentamos determinado pensamento, se quisermos. Aceitamos que determinado espírito se comunique conosco ou não. Logo, quando encontramos pessoas que nos dizem assim, eu estava dirigindo na estrada e o espírito queria escrever, eu tive que parar o carro para escrever. O espírito é desequilibrado e o médium também. Eu estava dormindo, o espírito me acordou de noite, eu tinha que escrever. O médium é desequilibrado e o espírito também. Eu estava na cozinha fazendo almoço, eu tive que parar, desligar para escrever. Minha gente, imaginemos nós na nossa oficina de trabalho e a nossa família telefonasse para lá. Vem para cá para ajudar a arrastar a cama aqui. Mas eu estou trabalhando. Vem para cá para ir no supermercado comigo. Mas eu estou no trabalho. A mesma coisa quando estamos em casa, no dia da folga, do feriado. E o patrão nos liga, né? Não, mas hoje é minha folga. Hoje eu estou com a minha família. E isso por quê? Porque quando a gente tem a disciplina na vida, tem o horário de eu cumprir o trabalho profissional, do trabalho de eu atender a minha família. Então é muito importante que a mediunidade, segundo o Espiritismo, ela tenha esse tipo de orientação. Mediunidade, então, sendo, como todos já sabemos, essa faculdade que tem umas criaturas de entrar em contato psíquico com outras criaturas, certamente cabe ao médium identificar que criaturas são essas com quem ele quer se comunicar. Que criaturas são essas com quem ele pode se comunicar? E com que objetivo ele quer se comunicar com essas criaturas? Logo, a faculdade mediúnica no Espiritismo, ela tem um porquê, ela tem um sentido. A mediunidade não é um instrumento para a gente receber espírito, sacudir, fungar bastante, bater na mesa. Não é isso. A faculdade mediúnica é um canal de comunicação do ser humano com a vida ampla. E nessa vida ampla estão encarnados e desencarnados. Isso significa dizer que nós poderemos ser médiuns dos mortos, dos desencarnados e dos encarnados também. Quando nós ouvimos um cantor lançar uma música
no seu CD, no rádio, na televisão, a gente passa a cantarolar aquela música quando a gente gosta dela. A gente passa a cantar aquela música quando a gente gosta dela. A gente chora com aquela música quando a gente gosta dela. A gente passa a se lembrar do dia que namorou, o primeiro beijo, o primeiro abraço, a primeira viagem, porque estávamos ouvindo aquela música. Vejamos como essa música teve o poder de penetrar a minha vida. E cada vez que eu a canto, a toco, me emociono e choro, eu estou sendo médium do seu compositor, do seu autor, do seu cantor. Estão encarnados, ou que podem estar encarnados. Vejamos, o cantor não está dizendo assim, cante a minha música, mas nós nos deixamos imbuir por ela. E às vezes o que acontece? Nós não cantamos como a canta o cantor original. Nós damos o nosso jeito, a nossa malemolência, a gente dá o nosso plus, o nosso swing, diriam os artistas. Querendo dizer que nós podemos alterar a mensagem que recebemos. E eu posso alterá-la no sentido de que ela fique melhor. Puxa, você canta melhor do que o fulano original. Ou eu posso alterá-la de modo que ela fique pior. Que desafinação, para com isso, está matando a música. Na mediunidade se dá a mesma coisa. Quando uma entidade se comunica por meio de um médium, e ela está derramando palavrões, por exemplo, o médium filtra aquilo. E não deixa sair os palavrões. Obviamente, ele está melhorando a transmissão. Ficaria muito grosseira, muito agressiva, uma comunicação cheia de palavras de baixo calão. E todo mundo vai entender que o Espírito está dizendo coisas fortes pela maneira como ele diz, pela maneira como o médium se manifesta. Não propriamente pelas palavras que são ditas. Aqui na nossa vida de relação, nós podemos chegar para uma pessoa que nos é próxima e dizer assim, vem aqui, seu diabinho. Vem aqui, seu capetinha. E essas palavras feias estão envolvidas de tal ternura que todo mundo sabe que esse diabinho, que esse capetinha, não tem o sentido original da palavra. Porque ela vai envolvida na minha emoção. Vem aqui, seu danadinho. Seu maluquinho, corre aqui. É ternura, é carinho, é afeto. Mas eu posso dizer ao mesmo tempo, é um santo. É um anjinho. As palavras são bonitas, mas o sentido com que eu as estou aplicando é que diz da minha intenção. A mediunidade é assim. Eu posso pegar uma palavra, uma mensagem, uma música e melhorar a sua emissão, ou piorar a sua emissão. Por que então? Porque existirá sempre nas comunicações mediúnicas a interferência do médium. Participei de uma reunião em dada ocasião de minha vida, em que havia um médium. Todos os espíritos que ele recebesse, todos, ele dava 2 soquinhos na mesa. Ele fazia, aí recebia. Ninguém, em sã consciência, vai imaginar que aquele e os 2 soquinhos fossem do espírito. Todos os espíritos combinaram a mesma coisa, quando a gente se comunicava, vai dar 2 soquinhos e fazia Era fácil de perceber que aquilo era da pessoa. Era do médium, que para fazer o transe tinha esse hábito. É um hábito, é uma mania. De modo que cabe sempre estar atento ao processo da formação, da educação, da orientação do médium.
Nas nossas experiências de vida junto da mediunidade, algumas coisas nos chamam a atenção de maneira muito positiva e outras nos causam muita espécie, muita agonia na alma. Porque o Espiritismo é uma doutrina muito transparente, ela é muito nítida. Não é fácil o Espiritismo, mas é clara a doutrina. Não é fácil por quê? Porque nós vivemos numa sociedade hoje em dia, e particularmente em nosso país, que há pouco estudo das pessoas, em que a subjetividade é uma raridade. São poucas as pessoas que conseguem subjetivar uma ideia, abstrair, fazer uma abstração. Nós, porque tivemos uma formação escolar, às vezes limitada, ou às vezes tivemos uma boa formação escolar, mas não foi explorado esse nosso lado da subjetivação, tudo era muito concreto, tudo eu tinha que pegar, eu tinha que tocar, eu tinha que ver para ser verdade, que acabamos por não conseguir refletir as coisas da alma, que são subjetivas. Alma, o que é isto? Espírito, o que é isto? Mundo espiritual, o que é isto? Se eu não souber subjetivar, quando é que a gente aprende a subjetivar? Quando lá na escola o professor diz assim, escreva uma redação falando sobre seu passeio do próximo domingo. Fale sobre o seu próximo final de semana. E a criança tem que inventar. No próximo domingo irei à praia do Calhaus com minha mãe. No próximo sábado vou ao parque de diversões. Vou dançar no tambor de crioula. Quer dizer, ele está subjetivando. Porque ele não sabe se aquilo vai acontecer de fato. Mas ele está imaginando. A televisão limitou muito a nossa capacidade imaginativa. Nada contra a televisão. Mas ela não foi bem explorada nesse sentido. Porque aquelas gerações que vieram do tempo do rádio, das telenovelas, das radionovelas, o que acontecia? A pessoa tinha que imaginar a cena. O artista lá, o personagem dizia assim, vamos entrar nessa floresta. Aí a gente ouvia cantinho de grilo e o cri-cri. A gente imaginava a floresta. O Jerônimo, o herói do sertão, vinha a cavalo e a gente imaginava o cavalo do Jerônimo. E essa capacidade de ouvir e imaginar o que é que está acontecendo facilitava o nosso poder de subjetivação, a nossa capacidade de viajar. E isso é muito importante para quem lida com coisas espirituais. Mas a partir do momento que a televisão nos mostrou tudo pronto, e ninguém passou a explorar essa coisa pronta para a coisa não pronta. Se aparece uma floresta, o professor, o pai, a mãe, o que deve ter dentro dessa floresta, hein, meu filho? Explorar na criança, a floresta está visível, agora eu sei que aquilo é uma floresta, mas agora a gente treina a subjetivação. O que deve ter dentro dessa floresta? Imagina, me conta, o que deve ter aí dentro? De propósito, para forçar a criança a pensar no que existe dentro de uma floresta. Será que tem um lago aí dentro dessa floresta, meu filho? Será que tem umas casas de formiga, uma zoca de cupim, um monturo de cupim? É uma brincadeira que se faz no sentido de treinar o raciocínio, as coisas subjetivas. De modo que a nossa geração, e os mais jovens principalmente, tem muita dificuldade de subjetivar. Tudo tem que ser concreto. Tudo tem que ser tocável. Nos lembremos que já ao tempo do Cristo, o famoso Tomé teria dito ao mestre, eu teria dito, eu só crerei na ressurreição dele se eu puder tocar suas chagas. E quando Jesus Cristo apareceu para Tomé, o que foi que lhe disse segundo o Novo Testamento? Toque-me, Tomé.
E Tomé tocou os pés, e tocou as mãos feridas, e tocou o lado cortado. E se ajoelhou: Senhor, agora eu creio. E o que respondeu Jesus? Tu creste porque viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Naturalmente, Jesus Cristo não estava fazendo apologia da debilidade mental, da gente acreditar em tudo que não viu. Mas aquele que não viu, mas entendeu. E nós conseguimos ver melhor com o entendimento do que com os olhos. Muita coisa que os olhos veem, a cabeça não acompanha, a gente não entende. Está vendo aquilo e não entende o que é aquilo. Daí, bem-aventurados os que não viram e creram. Vivemos na era da física moderna. Mas desde a física clássica, de Isaac Newton, nós já vivíamos com coisas que a gente nunca tinha visto. As energias que sustentam o universo inteiro conhecido são invisíveis para nós, e nós acreditamos nelas. Quem foi que já viu a força da gravidade? Quem é que já viu a gravidade? No entanto, os mundos giram em torno uns dos outros por causa da atração da gravidade. Nós estamos presos ao planeta, plantados aqui, por causa da gravidade. Por que a gente não pode saltar e sair voando? Por que eu não posso andar com os dois pés no ar? Eu tiro uma, o outro está grudado. Para eu levantar o outro, eu tenho que descer. Por causa do magnetismo que me puxa para o centro da Terra. Mas eu nunca vi essas forças. Eu as sinto. E nem me dou conta de que as sinto, porque já virou coisa tão natural andar na Terra, que eu não me dou conta de que só estou andando assim porque existe uma força gravitacional que me puxa para o centro da Terra. Tudo que eu jogo para cima cai. Porque tem uma força que puxa tudo para o centro da Terra, o centro de gravidade. Mas quem é que vive sem a santa eletricidade? Mas quem é que já viu o elétron? Quem é que já viu a eletricidade? Quando a gente vê no céu o relâmpago, é o caminho aberto pelo feixe elétrico, que vai incandescendo o ar em torno. E aí nós vemos aquelas raízes luminosas. Aquilo não é a eletricidade. Aquilo é a incandescência provocada pela eletricidade, pelos raios elétricos provocados pelos feixes eletrônicos que passaram por ali. Nunca vimos a eletricidade, mas sentimos seus efeitos. Porque tudo a gente liga na tomada, tudo eu preciso da eletricidade, estamos aqui iluminados graças a ela. Então, os efeitos eu conheço, como eu conheço os efeitos da gravidade, mas eu nunca vi a tal da gravidade, eu nunca vi a tal da eletricidade. E quem garante que gravidade e eletricidade sejam verdade? Os seus efeitos. Nós nunca vimos o átomo de nada. Não vimos o elétron, não vimos o átomo. Nós nunca vimos a energia atômica, por conseguinte. Mas que ela existe, existe. Porque nós conhecemos Hiroshima, Nagasaki. Nós conhecemos os tratamentos radioterápicos, que são nucleares. O doente é que pega o remedinho e toma. O enfermeiro está com tudo de chumbo, né? E se esconde atrás do biombo quando vai apertar aquela máquina para nos irradiar. Mas a gente nunca viu. A gente entra numa máquina, eles nos põe ali, a gente escuta um barulhinho, terminou. Mas eu não vi nada. É até difícil acreditar que tenha acontecido alguma coisa. Mas aí estão as maiores energias do universo. Logo, o que a gente não vê não é necessariamente inverídico. Já dizia o Pequeno Príncipe, no texto de Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. É verdade. Tudo que a gente vê e toca é o inverídico.
É a ilusão tátil. É a ilusão visual. É a ilusão. A maior parte do universo a gente não vê, não sente, não toca. A faixa que a gente vê é muito curta, é a faixa da luz visível. E nós vemos do vermelho até o violeta, 7 cores. Naturalmente, as cores intermediárias a gente também não vê. Só conhecemos as famosas 7 cores do arco-íris. Mas para passar de uma para outra, vai mudando de tom, mudando de tom, mudando de tom, e essas mutações a gente não vê. Só vê os tons exatos. Vermelho, laranja, amarelo, etc. Mas só vemos a faixa da luz visível. O infravermelho a gente já não vê. O ultravioleta a gente já não vê. E tudo que vem entre o infravermelho e o ultravioleta, que é a maior parte das cores universais que os nossos olhos não registram. Então nós vemos muito pouco. As corujas e algumas outras aves conseguem enxergar o infravermelho. Por isso as noites de verão, as noites quentes, ficam cheias de corujas voando, que elas enxergam como se fosse dia claro em noite escura, por causa dos infravermelhos, que elas enxergam, nossos olhos não registram o infravermelho. Pouquíssimas são as pessoas que enxergam o infravermelho. Quando são descobertas, são usadas por forças militares, por exércitos, com finalidades bélicas. E o som? A faixa de som que a gente ouve é tão curta. Nós não ouvimos o infrassom e nem o ultrassom. A gente vai ao dentista, o dentista retira nosso tártaro com ultrassom e ele não escuta nada. O ultrassom é um som tão importante, tão extra, que nosso ouvido não capta mais. E o infrassom é um som tão mínimo que o nosso ouvido não capta mais. O nosso cachorro escuta melhor que a gente. Se ele está deitado na porta, daqui a pouco ele levanta as orelhas. E a gente não vê nada, não ouve nada. Daqui um tempinho é que vem alguém caminhando, a gente vê. O cão já tinha escutado o som daquela pessoa vindo. E por aí afora nós vamos percebendo que as coisas que os nossos sentidos detectam são pobres, são mínimas. E Deus é perfeito. Colocou-nos de tal maneira que a gente se centralizasse na vida da Terra. Imaginemos se a gente conseguisse ouvir as harmonias siderais. Eu ia trabalhar, mas para onde? Eu ia ficar ouvindo. Imaginemos se a gente pudesse escutar por todo o nosso corpo. Para os fofoqueiros ia ser um prato cheio, mas o espírito fora do corpo ouve por todo o seu ser. E nós temos canais localizados, e olha que com 2 ouvidos que a gente escuta, e o que a gente trança com uma língua só. Então Deus é perfeito, porque canalizou, a gente enxerga só pelos olhos, a gente ouve só pelos ouvidos, a gente fala com uma boca só. Ele podia ter dado 2 bocas, uma que falava de um jeito, outra que falava do outro. Ele deu uma boca só, dizendo que a gente tem que ouvir mais, ver melhor e falar menos. Mas normalmente a gente atropela. A gente fala do que não viu, a gente fala do que escutou dizer, a gente fala... E aí se contamina pela boca. É tão complicada a vida, porque nós ainda somos criaturas complicadas. Daí, quando trazemos todas essas questões para a nossa discussão mediúnica, fica mais fácil compreender. Que nós precisamos ter essa educação básica de saber fazer subjetividade. Treinar o pensamento. Pensar em Deus. Como é que a gente pensa em Deus? Nunca ninguém viu Deus. Como não viu Deus? Mas eu falei que a gente nunca viu a eletricidade, mas conhece os seus efeitos. A gente nunca viu a energia atômica, mas conhece os seus efeitos. Nós nunca vimos a gravitação, mas conhecemos seus efeitos. Deus também. Nós conhecemos os efeitos da sua existência. Basta que a gente se olhe ao espelho. Basta que a gente meça o próprio pulso. Basta que a gente sinta o pulsar do coração ou do cérebro quando a gente toca a moleira, entre aspas, dos bebês.
Então nós sabemos que existe alguma coisa que nós não conseguimos fazer. É a natureza, que assim seja. A natureza, diz o Espírito Emmanuel, é o pensamento materializado de Deus. Daí, a mediunidade nos vai levando a um trabalho de educação da sua estrutura por meio do trabalho de educação do indivíduo. Jamais encontraremos médiuns equilibrados longe da pessoa equilibrada. O indivíduo desajustado nunca será um médium ajustado. A pessoa cheia de manias, de vícios, de taras, nunca será um médium equilibrado. Porque a mediunidade passa pelos valores do indivíduo. Aí então, nós começamos a pensar que essa faculdade tem variadas maneiras de se expressar, de se apresentar. Considerando aquela fase da infância, do nascimento até o final da terceira infância, na faixa dos 8 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, todas as crianças são médiuns naturais. Elas enxergam, elas ouvem, elas sentem a presença do mundo dos espíritos, porque elas estão com todos os seus canais abertos. Elas são mais desencarnadas do que encarnadas. É nessa fase, ao findar da terceira infância, que a reencarnação se vai firmando. Daí a facilidade de criança desencarnar. Está brincando, tem uma febre, deita e morre. Minha mãe, mas estava bem, estava brincando, comeu. Mas o perispírito ainda não está devidamente entranhado ao corpo físico, de tal maneira que essa criança resista a determinadas enfermidades. O corpinho não suporta determinada queima de fluidos vitais. Então, a criança morre com uma facilidade de passarinho. Morre como um passarinho, é a voz popular que o diz. Passou essa fase, então, essa criança já não tem tanta facilidade de ver os espíritos. As crianças, em geral, conversam com seres invisíveis, veem coisas invisíveis, choram quando olham para o canto da parede do quarto, estranham pessoas que chegam em casa e querem pô-las nos braços, e a mãe, vai com vovó, vai com titia. A criança se esguela e chora, e a gente não está sabendo por quê. Ah, vai com titia, vai com vovó, vai. Não force, pelo amor de Deus. Se a criança estranhou e não quer ir, agasalhe-a de volta. Não force. Ela está fazendo registros que a gente não está. Naturalmente, a gente vai educando, o menino vai crescendo. Ó, quando a vovó chegar, dá um beijinho na vovó, fala com a vovó. Mas não obriga que ela tenha que ficar no colo da avó, porque às vezes a avó tem uma vibração horrorosa. Às vezes a tia tem uma vibração horrorosa, às vezes a visita tem uma vibração horrorosa, que a criança registra. Às vezes a visita chega com acompanhamentos horrorosos, que a criança registra. E o pai e a mãe, querendo fazer bonito, porque quando a criança se nega, parece que é o pai e a mãe que não estão dando educação. Mas para nós, os espíritos que já conhecemos essa outra dimensão, vem cá, não, fica tranquilo. Outra hora você dá um beijinho na vovó. Outra hora você dá um abracinho na titia. E pode ser que essa hora demore a chegar. Porque eu não sei se a vovó e a titia vão mudar de vibração tão rapidamente. Ou de companhias. Então nós no Espiritismo conhecemos certas coisas que o mundo comum não conhece. Então, até essa fase, a mãe vê a criança brincando com ninguém. Tá ficando doido, meu filho. Meu amiguinho tá aqui, mãe. Que amiguinho, meu filho? Meu amiguinho. E aponta e chama pelo nome. E a mãe quase endoida. A minha nora dizia para o meu neto, meu filho, não faça isso com sua mãe, pelo amor de Deus.
Mas ele está aqui, mãe. Meu filho, não faça isso com a sua mãe, porque ela morre de medo. Eu digo, você é uma espírita fajuta, com medo de espíritos. Nenhum espírita tem medo de espírito, graças a Deus. Mas as crianças têm essa tranquilidade. Eu me recordo, com a permissão da minha alusão pessoal, de que desde que eu me entendo por gente, eu via seres que conversavam com minha mãe no quarto de orações que minha mãe mantinha em casa. Onde ela atendia as pessoas, dialogava com as pessoas, rezava as pessoas, a médium, rezadeira, aquela coisa toda. E eu via sempre algumas pessoas que rodeavam minha mãe, que falavam coisas com ela, e eu com 2 anos e meio de idade, assentadinho no meu banco, sacudindo as perninhas. Eu também já fui criancinha. Eu via aquilo e ficava rindo igual um bobinho. Para mim era a coisa mais natural que estava acontecendo, todo mundo estava vendo, mas era só minha mãe e eu que estávamos vendo ali. E conto-lhes que muitas vezes eu via pessoas atravessando as paredes, eram meus super-heróis, descendo do teto. A nossa casa não tinha forro, eram as telhas vãs e os caibros, e eu via criaturas descendo do telhado como se viessem por uma escadaria ou por uma estrada para falar com minha mãe, até chegar ao nível em que minha mãe estava. E eu me levantava, criança, puxava a roupa. Quem é, mamãe? Quem é? E a minha mãe me pegava pela mãozinha, me punha sentado lá de novo e dizia assim, são nossos irmãos de luz. Essas palavras dela, invariavelmente repetidas, nunca saíram de minha cabeça. São nossos irmãos de luz. Ela desencarnou, eu tinha 4 anos de idade. E essas coisas nunca saíram de minha mente. E durante muitos anos eu continuei a ver essas criaturas que atravessavam paredes, que apareciam do nada, que apareciam dentro do meu quarto. Mas a minha família me pôs para começar a frequentar a igreja. E aí eu comecei a ouvir falar do demônio, do tinhoso, do capeta. E comecei a ter medo dos espíritos. Em casa eu não tinha medo. Era tão natural. Mas quando eu comecei a travar um contato social com as crenças, as pessoas adultas são mais infantis quase sempre do que as crianças. E começaram a pôr na minha cabeça que era o demônio. Quando eu era adolescente, eu conversava com o meu sacerdote e dizia, mas eu vejo a minha mãe, é o capeta com a cara de sua mãe. Aí eu disse, mas que conflito que eu vivia, porque como é que a minha mãe, que me amava, que me falava coisas boas, era o capeta? E só aos 17 anos é que o Espiritismo, então, passou a régua, arrumou isso tudo na minha cabeça. E eu passei a entender que aquilo tudo era invenção do meu sacerdote, por não ter uma explicação melhor para mim. O demônio não pode ter esse poder superior ao de Deus. Mas o demônio faz o bem e o mal, então ele é maior do que Deus que só faz o bem. Daí, fechando o meu parêntese, a criança tem essa faixa da terceira infância, ela é médium natural. Quando passou a minha fase de terceira infância, e eu continuei a ter contato com esses seres, começou esse conflito que eu lhes estou narrando. Que a minha orientação religiosa não me explicava o que isso significava. Mas Allan Kardec disse que usualmente os chamados médiums são os indivíduos em quem a faculdade tem uma intensidade, tem uma regularidade, se manifesta por efeitos patentes. A pessoa escreve, a pessoa é incorporada, ela fala, a pessoa materializa, o indivíduo tem a visão, narra o que vê. Então é uma faculdade que tem substância. Agora eu já não posso deixar por conta do à toa. Eu preciso regrar essa faculdade, educar essa faculdade. E a essa educação da mediunidade, Allan Kardec chamou de desenvolvimento da mediunidade. Quando nós estamos educando, a gente está desenvolvendo.
Quando a gente está desenvolvendo, a gente está educando. Se eu desenvolvo uma ideia, estou educando minha mente nessa capacidade de ampliar as ideias. Não podemos esquecer que quando falamos o verbo educar, ele tem duplo sentido. Eu posso desenvolver para cima, ou eu posso desenvolver como rabo de cavalo, para baixo. Eu posso desenvolver um médium para que ele seja da magia negra, para que ele sirva às entidades do mal. Eu posso desenvolver a faculdade de alguém para que ele sirva aos espíritos da luz, aos benfeitores, a Jesus, digamos. Então, quando dizemos educar, alguém pode ser bem educado, alguém pode ser mal educado. Logo, educar pode ser para cima ou pode ser para baixo. Allan Kardec nos diz que educar é a arte de formar caracteres. E eu posso formar bons caracteres, eu posso formar maus caracteres. É por isto que se torna importante saber como é que estamos fazendo nossa educação mediúnica. Há dirigentes, muitos, que estão completamente fora de si. Eles ouviram o Espiritismo cantar e não sabem onde. Mas a vaidade de estar à frente de um grupo não lhes permite abrir mão. Meus médiuns, os meus médiuns, já não são médiuns do Espiritismo. São meus médiuns. E os médiuns que estudam menos ainda que o dirigente, adoram ser ovelhas, gado do seu fulano, da dona fulana. É muito complicado a gente ir para qualquer sessão mediúnica, minha gente. Porque mexer na mediunidade é mexer no nosso psiquismo. Na nossa cabeça a gente pode enlouquecer, literalmente, se a nossa faculdade mediúnica não for trabalhada corretamente. Então nós vamos procurar os centros espíritas sérios, onde se estuda a doutrina espírita, onde se faz mediunidade com seriedade, com gravidade. Se eu não souber escolher, se eu não entender, eu vou à Federação Espírita, eu vou ao órgão espírita da minha cidade, da minha região, para saber onde é que eu acho um centro espírita confiável. Porque fundar centro espírita é a coisa mais fácil que tem. Abro minha garagem e ponho ali, centro espírita eu mesmo. E começa a chegar gente, ué. O espiritismo está no ar, o espiritismo está na moda. Eu fui visitar um centro espírita, oportunamente. Eu ia fazer a palestra da noite. E à tarde o dirigente queria que eu fizesse um encontro com trabalhadores. E quando eu ia passando pelo corredor das salas de aula até chegar ao auditório, eu escutei a evangelizadora dizendo para as crianças assim, aula de evangelização. Deus criou a mulher da... E as crianças gritavam, costela! Aí eu chamei o presidente do centro, escuta isso aqui, que ela repetia, né? Para fixar nas crianças, Deus criou a mulher da... E a garotada, costela! Eu digo, é isso que o Espírito me ensina, querido? E ele empalideceu. O que é isso, Raul? Você que tem que me dizer, o centro é seu, você que é o dirigente. Eu estou passando por aqui, estou escutando. Da porta fechada, a gente escutava ela gritando lá dentro com as crianças. E ele não sabia o que me explicar. Porque há muitos centros espíritas que dão uma importância enorme à sessão mediúnica, mas nunca à evangelização. Nunca a formação dos espíritas do futuro, do homem e da mulher de bem do futuro. Eles gostam de receber quem já morreu errado, mas acertar na vida, aí deixa morrer, quando morrer comunica a gente doutrina. É complicado. Então a gente dá valor à mediunidade, porque ela precisa ser bem atendida. Mas não posso esquecer da formação das gerações. Aí eu vejo pais, mães doutrinando na sessão, os desencarnados, mas eles não educam seus filhos. É mais fácil conversar com o morto do que dialogar com as crianças, com os jovens. Dá mais trabalho.
Então é complicada essa relação com a mediunidade. Muita gente não entende o que está fazendo. E aí começa a fazer errado. Muitos. Daí, Allan Kardec nos chamar a atenção para a importância do estudo para os médiuns. É muito importante. É essencial, diz Kardec, para os médiuns de efeitos intelectuais, porque eles vão usar material da mente, o conhecimento da doutrina e o conhecimento de si mesmos. Enquanto a gente está estudando os princípios doutrinários, a gente está se avaliando, se analisando como é que eu sou, as minhas tendências, o que eu gosto, o que eu detesto, o que me faz bem, o que me faz mal na vida. E isso é um trabalho que começa e não acaba. Nós vamos aprimorando, nós vamos aperfeiçoando. Mas não acaba, a gente nunca acaba de se conhecer, nunca se conhece exatamente, totalmente. Mas cada dia a gente se conhece um pouco melhor. E a gente vai sabendo, em função do que sabe de si mesmo, como é que deve agir perante a vida, como é que deve fazer perante a vida. Estudar, minha gente. Ah, mas eu não sei ler. Hoje nós temos a codificação em CD. E enquanto a gente está fazendo os trabalhos mecânicos, cozinhando, dirigindo carro, lavando roupa, a gente está ouvindo. Aquilo vai entrando pela nossa cabeça, pelos nossos poros. No outro dia a gente liga de novo. E se eu não entendi, eu volto, eu repito. Ah, mas eu sou cego. Hoje a codificação existe em braille. Ah, mas eu não tenho tempo de sentar para ler, porque eu viajo para cá, viajo para lá. É por isso que eu estou dizendo, tem um CD, põe no carro ali. E vai ouvindo. Os amigos dos Estados Unidos e alguns países europeus me dizem assim, Raul, aqui a gente prefere os CDs aos DVDs. Porque os CDs a gente ouve no carro. O DVD tem que sentar para assistir. E aí a gente não tem tempo. De que maravilha. Todos podem estudar Espiritismo. As dúvidas que a gente tiver, essas sim a gente leva para a reunião do ESD no Centro Espírita. A gente discute com os companheiros. Eu não entendi isso aqui, ó. Agora eu vou lá no livro e marco o que eu escutei e que não entendi. Como é que a gente pode entender isso aqui? Eu não compreendi isso aqui. Porque é verdade, há muitos pontos que às vezes as pessoas não captam, não compreendem. É natural que isso aconteça. Então, nas aulas de Espiritismo do Centro Espírita, é que nós tiramos essas diferenças. Por isso é importante o estudo particular, eu lendo minha codificação. Não adianta eu ler os romances, tudo quanto é romance. Eu não aprendo Espiritismo lendo romance. Eu aprendo Espiritismo lendo a codificação. O romance é aquela cerejinha. É aquela folhinha de hortelã. É uma coisa agradável. Mas eu aprendo o Espiritismo com Kardec. Daí, nós verificamos como é importante estudar para os médiuns. Alguns dirigentes me dizem assim, quando fazemos esses encontros, esses trabalhos, ah, mas tem muita gente, meu irmão, que só pode vir um dia, o marido não deixa. Tem isso, o marido é que deixa, né? As mulheres são tão livres, mas para o Espiritismo o marido tem que deixar. Para a gandaia não, elas vão à vontade. Mas para o Espiritismo o marido tem que deixar. Joga para ele a culpa do desinteresse dela. Então, só pode vir um dia. Então ela vem na sessão. Não. Se alguém só puder ir um único dia ao Centro Espírita, vai no dia do estudo. Porque o estudo abarca tudo. A minha vida pessoal, a minha vida mediúnica. Se eu estudo, eu me entendo, eu entendo a mediunidade e eu sei disciplinar-me mediunicamente. Bem diferente se eu só vou à sessão praticar mediunismo, sem ter nada no juízo. Eu vou endoidar. É fácil as entidades me levarem para o fanatismo, para a fascinação, porque eu não tenho bases racionais.
Então, se eu só puder ir um único dia ao centro espírita, que o meu bom senso me leve à sessão de estudo. Que o bom senso dos dirigentes recomendem as sessões de estudo para as criaturas. Daí então, com certeza elas vão viver melhor, porque vão saber o que fazer com as percepções mediúnicas que tenham e com a própria vida comum que tem que levar adiante. É muito importante, então, que os centros espíritas não dispensem o estudo para os seus médiuns. Manter grupos mediúnicos com gente que detesta estudar, que não vem nunca aos estudos, é um perigo, é uma bomba atômica que vai explodir a qualquer momento. Ah, mas se a gente exigir que estude, as pessoas não vêm. Excelente que não venham. Porque o centro espírita não tem compromissos com formação de médiums. O centro espírita é o educandário básico da mente popular, conforme escreveu o Dr. Bezerra de Menezes, pelas mãos de Chico Xavier. O centro espírita deve trabalhar para formar criaturas de bem, e dentre elas há médiuns, que serão orientados no centro espírita, que serão educados no centro espírita para isso, ou desenvolvidos se quisermos. Mas o centro espírita não tem como função primordial formar médiuns. De jeito nenhum. Não são academias de formação de médiuns. São academias ou educandário de formação da alma. Daí então, como é importante para nós todos essa consciência, porque estamos no momento do mundo em que o movimento espírita tem crescido enormemente, mas tem crescido de forma pentecostal. Palavras de ordem, oba, oba, muito amor, muito abraço, muito beijo, muita foto. Mas pouca cabeça. Pouca cabeça. É aquele pessoal que, se você não tirar a foto na hora que ela quer, ela emburra para você e vai embora. Então, o que está valendo aquele trabalho todo de espiritismo para juntar esse povo todo? Ainda são criaturas imaturas. O espiritismo está aqui para nos amadurecer, para que a gente entenda um ao outro, mas depois se entender. Se eu não me entender, eu não entendo o outro. É por isso que nós precisamos estudar espiritismo, para mantermos a nossa vida mediúnica em bons caminhos, para que eu aprenda a fazer todo o bem que eu puder via mediunidade. Aquele que for chamado pela vida aos compromissos mediúnicos, não fuja, não se rebele, atenda o chamado de Jesus. Mas eu quero gozar a vida. Muitos jovens me dizem assim: eu quero gozar a vida. Eu digo, mas você está vivendo esse perrengue todo que já gozou a vida demais. Você reencarnou com essas situações porque já gozou demais e certamente gozou mal. Gozar a vida não é viver de funk o ano inteiro, de requebros, de bebidinhas. Não é isso gozar a vida. Namorar todas as moças do bairro, todos os rapazes. Não, isso não é gozar a vida. A vida tem dimensões psíquicas muito importantes. Às vezes, enquanto você está vivendo a vida para fora, você está antecipando a morte. É preciso que a gente curta a nossa época, viva o nosso tempo, sem perder o fio da meada, sem perder de vista que estamos girando em torno de um eixo central que é Deus. E é por causa disto que a nossa encarnação na Terra não é um piquenique permanente. Não pode ser um converscote o tempo todo. Nós temos as horas de cantar, de sorrir, mas temos o tempo de chorar e de sofrer, diz o Eclesiastes no Velho Testamento. Há tempo para tudo debaixo do céu. Então, no momento em que a mediunidade me chame, é o momento. Eu me permito dizer aos senhores coisas que foram muito importantes na minha experiência. Porque quando eu era adolescente, aí nesses 17 anos aos quais me referi, eu me reuni com mais 3 amigos. Éramos um quarteto.
Tinha um que tocava, dois tocavam guitarra, um tocava bateria. E eu tinha uma boa voz. Eu seria o crooner. A época era horrível, esse nome hoje é vocal, né? Eu seria o crooner. Eu tinha boa voz. E boa memória. Então, nesse 1 ano e meio, eu memorizei 120 músicas em variados idiomas, que a gente ia começar em grande estilo. Era a época de muitos artistas italianos no Brasil, e muita Rita Pavone, e muito Sérgio Endrigo. Então, aquilo estava rico na minha cabeça. E íamos nos lançar no mês de julho daquele ano de 67, porque era o mês de férias. E a gente teria um tempo de fazer bastante coisa, fazer bastante barulho, como se diz hoje, ganhar um dinheirinho, até terminar o ano, etc. E estava tudo pronto. A documentação engatilhada, o pai do amigo já tratando de tudo, e a gente numa felicidade. Eu já me senti o pop, né? Mas nosso Senhor tinha outros projetos para a minha vida. No mês de abril daquele mesmo ano, abril, maio, junho e julho, 3 meses antes, eu conheci o Espiritismo. Que eu vinha buscando para resolver aquelas coisas que o padre dizia que era o capeta que eu via. E eu encontrei um amigo de infância e contei para ele a minha angústia, a minha amargura. E ele me disse: olha, eu frequento uma mocidade espírita, Raul. E o que você está me contando lá, a gente chama isso de mediunidade. Você não gostaria de ir lá para ouvir, para conhecer? Eu digo: vou. Que aquilo estava me angustiando tanto. E quando eu cheguei lá com o terço no bolso, porque se tivesse o capeta, eu já dedilhava minhas continhas. Eu levei o terço no bolso, que eu não era bobo, nem nada. E quando eu cheguei naquele grupo de moços, numa tarde de sábado de verão, no Rio, e vi aqueles moços alegres, joviais, falando de Cristo, de Deus, do amor, do bem, entre sorrisos e alegria, digo: mas é aqui a minha praia, é essa a minha tribo, é esse o meu mundo. E nunca mais pensei em outra coisa. O conjunto foi embora. O mundo perdeu um grande artista, né? Certamente um grande artista. Então, eu fico pensando como é que as nossas vidas estão elementadas pelos nossos benfeitores, nos sugerindo. Eu podia não ter aceito, eu podia ter continuado no meu projeto do conjunto. Certamente eu iria chegar ao Espiritismo carregado por uma grande obsessão. Porque se desde criança eu fazia esses registros e continuaram tais registros, é porque Nosso Senhor tinha um outro programa para a minha vida. Hoje em dia, com um pouco mais de 20 anos, eu não me arrependo de nada, recomeçaria tudo igual, porque foi uma bênção para a minha vida. Fui para um centro espírita. Fui para um centro espírita onde se gostava de estudar. A dirigente da juventude era hiperestudiosa. E toda a base espírita que eu conheci, e que eu conheço até hoje, eu adquiri na minha juventude espírita. Logo, foi um socorro divino às minhas carências, às minhas necessidades, aos meus compromissos. Aqueles que forem chamados a servir a causa do bem. Não pensei muitas vezes. É Jesus que chama, é esse o chamado. A gente vai deixando para trás tanta coisa. E quando o tempo passa, verificamos que essas tantas coisas não nos fizeram falta. A questão de 5 anos, conseguimos reunir em minha cidade, Raul Teixeira e um primo, 60 colegas que tinham há 40 anos terminado o curso ginasial. Reunimos em 2006. Conseguimos 60. 40 anos sem que a gente se visse. E eu os encontrei
maduros, idosos alguns, avós, a maioria, com AVC outro, desencarnados, vários já estavam desencarnados. E eu pude fazer uma reflexão. Quando eu olhei a gama dos meus colegas, meus amigos, irmãos, que a gente passava o dia junto naquele tempo. E eu ficava pensando a vida que cada um tinha escolhido. Havia alguns que eram pastores evangélicos, bem, sem vícios, rodeados pela família. Outros que eram ministros da Eucaristia na Igreja Católica, bem, aprumado. Mas outros escolheram essa vida de bebê, de mulherada, de fumo, de tabaco, de droga, acabados, envelhecidos física e mentalmente. E eu pude fazer uma avaliação das bênçãos que Cristo reservara para a minha juventude. Muitos vícios típicos da fase que eu não precisei experimentar. Para a gente saber que fogo queima, não precisa pôr o dedo na chama. Basta ter juízo, basta ter conhecimento. E eu fui vendo, eu fui aprendendo. De modo que essa faculdade disciplinada, ordeira, que ajuda o médium nesse mesmo sentido, é que nós chamamos da mediunidade com Jesus. Poderia ser mediunidade equilibrada. Poderia ser mediunidade para o bem. Poderia ser mediunidade de Deus. Importa o nome que se dê. Convencionamos no nosso movimento, por influência dos escritores espirituais, a chamar de mediunidade com Jesus. Mas é a mediunidade vivida equilibradamente, santamente, como chama a atenção Allan Kardec, no capítulo 29 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade é coisa santa, que deve ser vivida santamente, religiosamente. Daí, meus queridos irmãos, é que nós percebemos quanto é importante para nós o trabalho da formação do médium. Uma coisa é descobrir-se médium. Outra coisa é como é que nós vamos balizar essa faculdade, nortear essa faculdade, dirigir essa faculdade, para que ela não nos seja um peso, para que ela não nos seja um caos. Muitos médiuns me dizem, eu carrego essa cruz, Raul. É minha expiação a mediunidade. E eu sou forçado a discordar. Digo, não, a mediunidade não é a nossa expiação. Nós teríamos essa expiação com ou sem a mediunidade. A expiação é decorrência de nossas vidas passadas mal vividas. Não é da mediunidade. A menos que eu haja feito mau uso da mediunidade em alguma ocasião e agora volte para resgatar o que eu devo à mediunidade. Mas, via de regra, costumeiramente, a mediunidade é para nós um socorro divino. Para nos ajudar como um sirineu a carregarmos nossa cruz ladeira acima da evolução. Por isto, aqueles que estão trabalhando na mediunidade, não importa com que tipo de faculdade, façam o seu melhor. Analisem-se como pessoas, como sensitivos. Estudem a doutrina. Superemos a preguiça, a má vontade, porque é esse conhecimento que nos vai socorrer na maioria das vezes, que nos vai orientar sempre. Porque nós somos portadores, queridos, desse sistema de radiotransmissão, o mais perfeito que se conhece na Terra. Enquanto nós estamos falando, ouvimos. Enquanto estamos ouvindo, raciocinamos. E falamos. E concordamos. E discordamos. E analisamos. E criticamos, no sentido analítico da palavra. Dessa maneira, não podemos jogar esse material tão rico na fossa das circunstâncias. Eu encontro, às vezes, ao meu redor,
médiuns, jovens ou não, mas que ficam com medo de terem trabalho com a mediunidade, de terem que assumir responsabilidade com a mediunidade, como se o medo de assumir responsabilidades impedisse que a gente tivesse responsabilidade. Como alguém que diz assim, eu não quero nem ler para não ter que saber. Isso não o isenta da responsabilidade pelo que faça, porque ele só não soube porque não quis. Ele fugiu de saber, quando todas as oportunidades se lhe abriram para que ele soubesse. É daí então que aqueles que são chamados à lista do trabalho mediúnico, imaginem-se alvos da sublime confiança de Jesus de Nazaré. É Ele que nos tem aberto as portas de sua oficina do amor, para que nós, à semelhança de trainees, de estagiários, realizemos esse trabalho de amor, cada um no nível das suas possibilidades. Porque, em realidade, não é o Cristo que precisa da gente para realizar o seu ministério. Somos nós que dele carecemos. Daí, então, meus queridos irmãos, pedimos a esse mestre, a esse sublime gerente da grande oficina do Pai Celeste na Terra, que nos abrace, que nos agasalhe, que nunca nos abandone nesse esforço que realizamos a duras penas para nos despegar do lodo terrestre e voejar para as dimensões do infinito. Muito obrigado.